Fala, turma, boa noite. É Leandro. E aí, Danilo, boa noite. Boa noite, pessoal, beleza? Bom, daqui a pouquinho a gente começa aí mais uma live, hoje especialmente na sexta-feira, né? Na sexta-feira, não, na quarta-feira. Tô ficando doido. Infelizmente a gente não pôde fazer na segunda, mas hoje nós vamos pegar firme aqui um artigo bem interessante sobre considerações de manejo e alimentação práticas para diminuir o risco de acidose subclínica em vacas leiteiras. Fala, Matheus, beleza? Boa noite, pessoal, tudo bem? Já vai começar aqui daqui a pouquinho. Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo está online aí. Valeu pela participação de todos. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Me dá um joinha se estiver me ouvindo bem aí, por favor. Estão conseguindo me ouvir bem? Estou com o olho vermelho hoje para danar. Puder me dar um joinha aí quem entrou aí, se estão me ouvindo bem aí, por favor, me ajuda. Beleza. Valeu, João. Valeu, Silvia. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, vamos começar aqui. Depois, o artigo é bem grande, bem extenso. Quem não baixou o artigo, ele está disponível no nosso feed, na nossa bio aí do Instagram. Então, quem quiser baixar esse artigo aí, fica à vontade, ele está disponível para todo mundo aí. Um artigo bem interessante, uma revisão com pesquisadores de vários lugares do mundo, né? Aqui com uma turma bem competente, vamos dizer assim. Então tem gente dos Estados Unidos, Alemanha, Áustria, Albânia e etc. Bom, o objetivo desse artigo, então, é fornecer algumas referências práticas, né, alguns manejos práticos e algumas recomendações para diminuir o risco de acidose subaguda em rebanhos leiteiros. Eu recomendo bastante que leiam esse artigo, é um artigo bem completo, nós vamos discutir ele aqui um pouco, os pontos principais, mas é importante que vocês também leiam ele aí depois. Bom, um ponto importante, um nome super importante aqui, que toda hora é citado no artigo e que a gente ouve muito na nossa rotina é SARA, né? Que significa acidose ruminal subaguda. Ou tem gente que chama também de acidose ruminal subclínica, mas o nome mais utilizado aí é SARA, né? Acidose ruminal subaguda. Então, basicamente, o objetivo desse artigo é discutir sobre manejos e sobre estratégias nutricionais que podem melhorar ou diminuir a ocorrência de SARA, de acidose subaguda, em rebanhos leiteiros. Bom, o autor então começa falando que a gente tem um desafio, né, com vacas leiteiras aí com acidose subclínica muitas vezes, e o motivo pelo qual tem esse desafio com acidose subclínica ou subaguda é que cada dia mais a gente alimenta nossos animais com mais grãos, né? Lembrando que a vaca na natureza é um animal que comia muito mais fibra do que come hoje em dia, na maioria das fazendas de alta produção. Obviamente que vacas de baixa produção têm muito menos desafios com isso. Depende de alguns manejos, também podem ter, mas esse é um desafio maior para animais que comem mais grãos e mais grãos processados, né? Aqui na nossa rotina no Brasil a gente tem cada vez mais usado grão úmido, por exemplo, ou grão reidratado de milho, que é uma forma de amido mais processada, que pode fazer com que eles fermentem mais rápido no rumen e as vacas sejam mais susceptíveis à SARA. Então, basicamente, os animais de hoje em dia cada vez têm produzido mais leite, certo? E com isso comem mais concentrado e comem também um volume maior de alimento. O autor discute muito que quanto mais o animal come, mais a chance dele ter uma acidose subaguda também, né? Ele está comendo um aporte maior de produtos fermentáveis no rumen. E o rumen é uma câmara de fermentação onde onde boa parte da energia que o animal vai utilizar depois para a produção de leite, vamos dizer assim, vai ser produzida, entre aspas, no rumen e absorvida pelas paredes ali. Por exemplo,
a proteína microbiana, que é responsável por, em algumas dietas, 50%, algumas vezes até mais, da proteína metabolizável total de uma dieta, ela é produzida boa parte no rumen, né? A proteína microbiana é produzida toda no rumen. Na verdade, ela significa de 50% a 60%, dependendo da dieta que você estiver usando para os animais. Então, o bom funcionamento do rumen é fundamental para que o animal tenha sucesso na vida produtiva dele. Então, animais com acidose subclínica, ou SARA, aqui como é chamado no texto, podem ter mais dificuldades e mais problemas em atingir boas produções de leite, porque o rumen não vai ter seu funcionamento 100% efetivo. Pessoal, lembrando aqui que, assim como todas as outras lives que a gente faz aqui, quem tiver interesse de perguntar alguma coisa, etc., é só mandar as perguntas aí, que eu vou respondendo ao longo da apresentação aqui. Não precisa esperar para o final, não precisa esperar muito ou deixar acabar primeiro. Pode ir mandando durante a apresentação, fique à vontade aí. Beleza, bom, então vamos seguir aqui na introdução do artigo, né? Então, o que a gente tem que trabalhar muito, né, nessa dieta de vacas leiteiras, e que o autor fala muito, é a quantidade de fibra na dieta. E aqui nós vamos entrar um pouco de como avaliar essa quantidade de fibra também na dieta. Primeiro, o que é o conceito de SARA, de acidose ruminal subaguda, né? O que é o conceito disso? Como que eu falo que minha vaca está com SARA? Existem dois conceitos basicamente na literatura. Um deles é que fala que o animal está com SARA, acidose subclínica, quando ele passa mais do que 3 horas por dia com pH de rumen abaixo de 5,6. E outro conceito é que o animal está com SARA quando ele passa mais do que 5 a 6 horas por dia com pH ruminal abaixo de 5,8. Então, ambos os conceitos são aceitos pela literatura, foram feitos por grandes pesquisadores e todos dois podem ser usados. Na prática, bastante difícil a gente avaliar isso nos rebanhos leiteiros nossos, o pH do rumen exatamente, né? A gente consegue ter alguns indícios de que o pH de rumen pode não estar legal, como gordura no leite, qualidade de fezes e etc. Mas o animal não atingir a produção, variações de consumo do animal ou do lote, tudo isso pode nos dar indícios de acidose subclínica. Bom, esse autor nos dá esse conceito aqui. Então, o conceito de SARA é 5,6, pH menor que 5,6 durante 3 horas ou mais, ou pH abaixo de 5,8 durante 5 horas ou mais. Certo? Bom, a incidência de acidose subclínica depende de vários fatores, certo? Que são discutidos pelo autor aqui. O principal fator, talvez, que tenha efeito nessa acidose subclínica, e aí a gente já vai passando também para como resolver os fatores de acidose subclínica, é a quantidade de fibra fisicamente efetiva, de FDN. Não só fibra na dieta, né? O autor discute aqui muito que, às vezes, quando a gente fala de fibra na dieta, normalmente, hoje, o conceito que a gente usa para falar de quantidade de fibra na dieta é FDN, certo? Porém, só falar de FDN é muito pouco, né? Antigamente a gente falava de fibra bruta, hoje o conceito de fibra na dieta é FDN, que significa fibra em detergente neutro. É onde ele avalia lá a quantidade de celulose, hemicelulose e lignina. Então, quando a gente fala de fibra na dieta, nós estamos falando de FDN. Então, quanto mais fibra na dieta, menor a chance de uma vaca ter acidose subclínica. Porém, o que a gente vê aqui, que o autor transparece bem para a gente aqui, é que só o FDN não conta a história. A gente pode ter animais comendo dietas com FDN alto e não ter uma saúde de rumen adequada, por 2 motivos. Um, porque o processamento do FDN também interfere na saúde rumen. Então, se o meu alimento está picado em partículas pequenas ou grandes, vai interferir bastante na ocorrência de distúrbios de rumen, de volume de ruminação e etc. Então, partículas muito pequenas não favorecem o animal a ruminar muito, né? Então ele tem baixa efetividade, que a gente fala. E a outra coisa, o outro ponto importante do FDN é que o FDN tem concentrados também que são ricos em FDN. Por exemplo, casquinha de soja, por exemplo, polpa cítrica. Ambos são concentrados, né? E que têm quantidade de FDN
é bastante alta. Porém, esse FDN não ajuda muito aqui no que diz respeito à SARA, acidose subaguda. O FDN que vai ajudar é o FDN fisicamente efetivo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês como ele avalia esse FDN fisicamente efetivo na prática aqui, certo? Bom, além da fibra fisicamente efetiva, alguns outros fatores podem ser importantes para a ocorrência de acidose subclínica nas fazendas, certo? Um fator é a quantidade de carboidratos fermentáveis no rumen, principalmente a quantidade de amido, né? O amido a gente sabe que tem a gente sabe que o amido tem uma boa fermentação no rumen em geral e principalmente depende do processamento desse amido. Quanto mais processado está o amido, maior a fermentabilidade desse amido no rumen e maior a possibilidade de ocorrência de acidose subaguda nesse animal. Então, a quantidade de carboidratos e a fermentabilidade desses carboidratos podem ter uma influência muito grande na ocorrência ou não de acidose subclínica. O volume também de alimentos ingeridos, então quanto maior a produção da vaca, mais ela ingere. Então, esse volume de alimentos ingerido também tem uma vamos dizer, uma importância grande na ocorrência da SARA. Um outro ponto importante que tem aqui também na ocorrência da acidose subaguda é seleção. Então, por mais que nossa dieta tenha uma quantidade de fibra adequada, talvez a gente tenha uma seleção muito grande e essa seleção grande faça com que os animais, em geral, comam mais concentrados. Vacas gostam mais de comer concentrado do que volumoso, na grande maioria dos casos. Embora tenha um caso ou outro que tenha vacas que comam mais forragem do que concentrado, em geral, se você permitir que a vaca selecione, ela vai selecionar a favor de concentrados. Então, quando a gente tem uma falha, vamos dizer assim, na mistura, não está adequada, ou quando eu tenho fibra muito grande, mas mal misturada, etc., tudo isso pode ser fator predisponente para a SARA também. Um outro ponto importante, que pode ser contribuinte também para a SARA, é a paridade, né? Paridade assim, quantas crias o animal tem? Primeira ou duas ou mais? Em geral, os trabalhos têm mostrado para a gente que animais de primeira lactação tendem a ter um pouco mais de riscos de acidose subclínica, por alguns motivos. Um deles e o principal deles é que esses animais tendem a fazer menos refeições, então eles vão no coxo e comem muito alimento de uma vez só e depois voltam para a cama ou para onde vai descansar, e com isso eles tendem a ter um pH de rumen um pouco mais baixo. Por quê? Porque a quantidade de alimentos fermentáveis vão entrar ali rapidamente em menos vezes por dia. Então, quanto mais vezes por dia o animal comer, menos chance ele tem de ter acidose subclínica ou acidose clínica também. Então, primíparas em geral são um pouco mais susceptíveis a esse tipo de dieta. Esse tipo de distúrbio, desculpa. Outro ponto que favorece a ocorrência de acidose subaguda nas fazendas é quando a fazenda não usa TMR, né, que é a Total Mixed Ration, lá, que é aquela dieta misturada, completa, né, onde todos os ingredientes estão presentes em cada bocada da vaca. Né? O que é uma TMR, basicamente? A gente mistura tudo que a vaca vai... Então, cada bocada que ela come, ela está comendo uma dieta balanceada total. Tem a mesma quantidade de proteína, mesma quantidade de fibra, mesma quantidade de minerais, vitaminas, etc. Pelo menos deveria ser assim. Tem fazendas que não fornecem TMR, que fornece PMR, que a gente chama, né? Que é uma dieta, uma mistura parcial, por exemplo. Fornece concentrados, uma parte do concentrado na sala de ordenha e uma parte do concentrado mais volumoso no coxo. Outras fazendas que fornecem todo o concentrado separado na sala de ordenha ou em alimentadores automáticos e fornece a forragem separada no coxo. Esse manejo também favorece muito a ocorrência de acidose subaguda, certo? Por quê? Porque o animal vai receber todo o aporte todo o aporte de carboidratos mais fermentescíveis, vamos dizer assim, em 2 vezes por dia. Então, tem vacas que comem, às vezes, 6, 7, 8 quilos de concentrado em 2 vezes por dia. E essa quantidade de concentrado pode fazer com que os animais tenham distúrbios ruminais. Na PMR, semelhante a isso também, pode ajudar a
a diminuir a diminuir o pH ruminal e a ter mais susceptibilidade à ocorrência de acidose subclínica, certo? Quais são os animais mais susceptíveis? Quais lotes normalmente são mais susceptíveis a acidoses subclínicas, né? São os animais normalmente logo no pós-parto e os animais do lote de alta produção. Esses dois grupos de animais são os principais animais que são mais susceptíveis à acidose subclínica. O autor também descreve aqui que a adaptação de aproximadamente 15 dias, 2 a 3 semanas, ajuda muito o animal a ter menos quantidade de acidose subclínica. Então, por que no pós-parto imediato a vaca tende a ter uma acidose, vamos dizer assim, um risco maior de acidose subclínica? Porque ela aumenta o consumo comparada com o pré-parto, né? Então ela vinha no pré-parto lá comendo 11 kg de matéria seca e no pós-parto ela já vai, talvez não nos primeiros dias, mas no começo da lactação ela vai começar a comer 18, 19 kg de matéria seca. Então o volume já aumenta e a quantidade de carboidratos e a densidade energética dessa dieta é muito diferente, né? Ela é bem diferente e às vezes a gente não tem uma adaptação adequada. Quando a gente vai para o lote de alta produção, a gente, entre aspas, fez uma adaptação com esses animais no pós-parto. Então ele tem um pouco menos desafio, mas o consumo desse lote é bastante grande. Então a gente tem lotes de alta produção que estão comendo às vezes 25, 26 quilos de matéria seca, algumas vezes até mais que isso, né? Se a produtividade for alta. E dentro disso estão comendo uma quantidade enorme de carboidratos fermentáveis no rumen, ou matéria orgânica fermentável no rumen. Com isso, o animal tem uma chance muito maior de desenvolver acidose subclínica também. O que é importante nesse ponto aqui? Por que a gente normalmente não quer pegar nossos animais que acabam de parir e já mandar para o lote de alta produção? Essa é uma das razões, porque a dieta é muito pesada para esses animais. A gente, teoricamente, tem que fazer uma adaptação com eles no pós-parto. Então, normalmente, a gente não coloca os nossos animais direto no lote de alta, porque isso aí pode levar a prejuízos para os animais em outros termos também, mas principalmente no termo de ocorrência de acidose subclínica. Beleza, vamos lá. O que mais que esse autor fala pra gente aqui? Bom, por que o animal começa muitas vezes a ter uma acidose subclínica? Quando o pH do rumen começa a baixar muito, algumas bactérias têm mais capacidade de viver em pHs diferentes. As bactérias que produzem ácido lático, que é um ácido muito mais forte do que os outros ácidos produzidos no rumen, elas se reproduzem, vamos dizer assim, melhor em pHs baixos. E aí elas começam a produzir um volume maior de ácido lático. E esse ácido bem mais forte que ácido propiônico, por exemplo, que ácido butírico, que o ácido acético, e vai fazer com que o animal tenha pHs de rumen um pouco mais baixos. Certo? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui no artigo? Vamos seguindo aqui. Bom, alguns pontos que podem ser interessantes quando a gente vai formular dietas para evitar essa acidose subaguda, certo? Um ponto importante que pode ser utilizado é, por exemplo, a gente conseguir usar gorduras protegidas ao rumen, né, ou gorduras inertes. A gente consegue diminuir um pouco a fermentabilidade de carboidratos no rumen e passar essa gordura aí que vai fornecer energia para o animal de uma maneira menos ácida, vamos dizer assim, né? Sem gerar aquela fermentação de ácidos graxos no rumen. Porém, mesmo trabalhando com essa gordura protegida ou gordura inerte, a gente vai trabalhar de 200 a 400 gramas no máximo, né? A gente não consegue tirar muito carboidrato da dieta, então pode ajudar um pouco, mas não é isso que vai resolver o problema. Mas ajuda com certeza quando a gente trabalha em dietas de alta produção. O que mais ajuda a gente a ter um bom pH de rumen é a quantidade de saliva que o animal produz, né? A saliva dentro do rumen, ela tem um poder bastante grande de controlar aquele pH e de levar a uma melhor saúde ruminal. E para a vaca salivar mais, vamos dizer assim, ela tem que mastigar mais, ela tem que ruminar mais. E por isso que as fibras na dieta é o principal
principal, vamos dizer assim, estratégia para a gente conseguir diminuir a ocorrência de acidose subclínica. Só como curiosidade, para vocês terem uma ideia, uma vaca de alta produção ela pode produzir até 250 litros de saliva por dia. É um volume enorme que a gente acaba tendo aí nessas dietas, certo? Então, nessas dietas não, nessas vacas. Então, essa saliva realmente ajuda muito a melhorar a condição de pH ruminal. Eu vi que teve uma pergunta aqui para cima, daqui a pouco eu vou responder ela, porque nós vamos entrar nesse... Deixa eu pegar de quem que foi aqui. A gente vai entrar nesse assunto exatamente daqui a pouquinho, que a Cássia Campos, se eu tenho feito FDN das caixas da peneira. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso, Cássia. A gente vai discutir isso aqui daqui a pouquinho, certo? Bom, vamos lá, vamos passar para frente aqui. E quais são os prejuízos que a acidose subclínica causa nos rebanhos? O primeiro é menor digestão do rumen de uma maneira geral, então menor aproveitamento do alimento. Então, um menor aproveitamento do alimento pode fazer com que o animal caia a produção de leite. E também uma variação no consumo diário. Porém, algumas vezes a gente tem acidose subclínica nos animais, não em todo o lote de uma vez. A gente pode ter uma parte dos animais por dia. Isso pode fazer com que o consumo médio do lote não varie tanto, mas o consumo de cada animal esteja variando. Então, o consumo de matéria seca varia quando tem acidose subclínica. O aproveitamento dos nutrientes e o funcionamento em geral do rumen e, consequentemente, a produção de leite também pode variar também e pode gerar os maiores problemas nesse sentido. Bom, então o ponto crucial, nós vamos falar de outros, o autor aqui, na verdade, estou só replicando o que o autor está falando, né? O autor vai falar aqui para frente de algumas outras estratégias para diminuir a ocorrência de acidose subclínica, mas a principal delas é fibra efetiva, certo? Que é uma fibra que tem a capacidade de fazer a vaca ruminar. Uma fibra que tem a capacidade da vaca mastigar mais. Com isso, ela vai vai ter algumas vantagens, certo? Essa fibra ela ajuda na produção do que a gente chama de MET ruminal. MET é como se fosse um colchão de fibra que fica na camada superior do rumen. Quanto mais fibra efetiva tem, mais forte vai ser esse MET ruminal ali em cima. Então esse MET ruminal ele ajuda em algumas situações. Ele ajuda a aumentar o volume de ruminação, a aumentar a contratilidade do rumen, então mais ácidos graxos vão ser absorvidos na parede do rumen, vão ter uma eficiência maior. E outro fator que ela ajuda também é que partículas da dieta menores, algumas vezes ficam entremeadas nesse MET ruminal. Imagine como ele sendo um colchão então o rumen tem várias fases, vamos dizer, ele tem a primeira fase gasosa, depois ele tem o MET ruminal, depois ele tem líquidos e lá no fundo normalmente decanta as partículas mais pesadas, certo? Então quando tem um MET ruminal grande, algumas partículas, inclusive de fibra menores e até de alguns concentrados, podem ficar no meio desse MET ruminal lá e dar mais tempo para essas partículas digeridas. Então, ter um MET ruminal adequado pode melhorar a vida da vaca basicamente em 3 aspectos. A vaca consegue ter uma ruminação maior, certo? Produção de sal maior. Melhor aproveitamento de Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem, pessoal? Alguém me dá um joinha aí se estiver me ouvindo bem aqui, se voltei ao normal. Puder me dar esse auxílio aí. Vamos lá. Bom, então a outra função... Tá travando um pouco já? Agora voltou bem? Como é que tá aí? Me dá mais um feedback aí. Agora tá funcionando bem, Vitor? Tá escutando bem? Beleza, bom, então vou voltar aqui agora. Bom, então as principais funções então daquele MET ruminal que eu falei para vocês
As 3 principais maneiras que ela ajuda a vaca é basicamente aumentando ruminação, certo? Então tem mais médio maior aumento de ruminação. Outro, aumenta a contração do rumen. Aumentando a contração do rumen, aumenta a absorção da parede ruminal de ácidos graxos, etc. Então vai ter uma maior absorção e um melhor aproveitamento dos nutrientes. E o terceiro fator que é importante também é que outras partículas da dieta de menor tamanho podem ficar entremeadas nesse médio ruminal e ter um pouco mais de tempo para serem digeridas. Então é muito importante que a gente forme esse médio ruminal. E pensem claramente, médio ruminal tem que ser feito com fibra efetiva, certo? Então, assim, o FDN normalmente é o número que o número que a gente busca é o número de fibra efetiva, não necessariamente só. Bom, então o número que a gente busca não é necessariamente o número de FDN, mas de fibra efetiva. E como que a gente avalia isso? Aí agora eu vou completar a pergunta que a Cássia fez lá atrás, eu acho. Normalmente, para avaliar a quantidade de fibra fisicamente efetiva, o que os autores fazem? Eles usam a peneira separadora de partículas da Penn State lá, que acho que muitos de vocês já devem ter visto. Aquela peneirinha que a gente chacoalha lá e vê a quantidade de fibra que a gente tem em cada uma das camadas, certo? Então, com a quantidade de fibra, na verdade não, a quantidade de ingredientes em cada uma das camadas. O autor aqui, e a peneira da Penn State original, ela tem 4 caixas, né? Uma de 19 milímetros, uma de 8 milímetros e uma de 1,18 milímetros e o fundo. Certo? Eu basicamente, e eu acredito que a maioria das pessoas acaba usando só as 3 de cima, certo? As 3 de cima não, o fundo, a de 8 milímetros e a de 19 milímetros. Às vezes a gente não usa essa de 1,18, não tem muita necessidade de ser usada. Então, como que se avalia a fibra fisicamente efetiva segundo esses autores da dieta? A gente faz a peneira, certo? E vamos pegar a quantidade de fibra que tem, quantidade de fibra que vai ter na caixa da peneira acima de 8 milímetros. Então, a gente vai pegar essa quantidade de fibra que tem ali e vamos fazer o FDN em cada uma dessas peneiras, né? Nas peneiras acima de 8 milímetros, na verdade. Com isso, a gente vai ter a quantidade de FDN efetivo da dieta. E aí vem a pergunta da Cássia se eu faço isso nas fazendas. Cássia, em geral, eu não faço a quantidade de FDN no laboratório, não mando aqui lá para o laboratório para fazer. Mas eu tento dar uma extrapolada, principalmente quando eu uso uma fonte de volumoso só, a gente consegue extrapolar a quantidade de FDN que tem ali em cima, porque basicamente o que eu vou ter ali vai ser, se eu uso só silagem de milho, vai ser só silagem de milho, né? Não é a maneira ideal, mas a gente tenta dar uma estimada nessa quantidade aí, nunca vou ter um número 100% certo. O ideal seria que eu mandasse para o laboratório, mas em geral, as vezes que eu mandei para o laboratório foram quando a gente tinha um desafio, eu queria fazer um ajuste bem fino. Aí você pega a parte de alimentação que ficou na peneira acima de 8 milímetros e envia para o laboratório para que se faça a mensuração de FDN nessas caixas e aí a gente tem a quantidade de FDN fisicamente efetivo. Então, muito importante a gente entender que não basta só ter FDN alto, tem que ser FDN fisicamente efetivo, porque é esse FDN que vai ser capaz de criar match, que vai ser capaz de melhorar a quantidade de fibra da dieta. Bom, vou responder 2 perguntas aqui do Paulo Grafite. Pode ocorrer casos de SARA apenas devido ao perfil de ácido graxo da dieta, mesmo em dietas com FDN fisicamente efetivo, ok? Ô Paulo, o que vai causar a SARA não é o perfil de ácido graxo da dieta, mas principalmente a fermentabilidade e o volume de carboidratos que você tem na sua dieta, certo? Esses que são os principais responsáveis pela SARA. Não necessariamente, não os ácidos graxos da dieta, certo? Mas quando eu trabalho com fibra fisicamente adequada, posso ter casos de acidose subclínica ainda? Posso. Por quê? Pessoal, desculpa aí. Perdão. Por que a gente ainda pode ter casos de acidose subclínica mesmo em dietas com fibra fisicamente efetiva adequada?
O primeiro ponto é porque muitas vezes a vaca seleciona. Às vezes a gente corta a fibra tão grande para ter uma efetividade excelente e o animal acaba selecionando aquilo e não comendo. Então, mais importante do que você saber fazer a caixa da peneira lá no oferecido para você saber o FDN fisicamente efetivo, muito importante você fazer na sobra para você ver a quantidade de fibra realmente consumida na fazenda. Então esse é um valor muito importante de se prestar atenção, não somente a quantidade que tem na dieta, mas a quantidade realmente gerida. É muito comum a gente em fazendas, que a gente passa no dia de manhã lá antes de passar o próximo trato, quando está a sobra no coxo, a gente vê aquele mundo de palha no coxo, né? Que seria fibra fisicamente efetiva. Porém, para ela ser realmente efetiva, a primeira coisa que tem que acontecer é a vaca comê-la. Se a vaca não comer essa fibra, não adianta que a efetividade dela não vai ter função. Lucas, a aveia em grão inteiro pode ser inclusa até qual limite como fonte de fibra efetiva? Você fala só aveia grão mesmo, Jean? Só o grãozinho da aveia? Bom, outra pergunta do Vitor Ruas. Motilidade ruminal também aumenta a taxa de passagem e ajuda na redução da acidose também, certo? Ô Vitor, sim, pode aumentar, sim e não, vamos dizer assim. Porque pode aumentar a taxa de passagem, mas não necessariamente vai melhorar na acidose também. Porque se eu tiver aquela fermentação muito rápida ali dentro, acontecendo a todo tempo, ela passar mais rápido, ela não vai adiantar muito. E se eu tiver essa passagem, se eu tiver muitos ácidos, vamos dizer assim, e passando rápido, a gente pode ter também o que a gente chama de acidose intestinal, que pode ter desafios lá com as velocidades intestinais e etc. Então eu não acredito que é isso que vai ajudar mais no caso da fibra da dieta que aumenta a motilidade, não. Ô Jean, para a vaca de leite, normalmente o grãozinho de aveia só mesmo a gente não usa como fonte de fibra efetiva. O que a gente usa como fonte de fibra efetiva, o único concentrado que tem efetividade, que a gente usa um fator de efetividade 1, é o caroço de algodão. O caroço de algodão, a gente diz que ele pode fazer a vaca ruminar. Então, quando a gente usa caroço de algodão na dieta, ele entra com efetividade 1. Existe uma tabela aí que a gente calcula o fator de efetividade dos alimentos, né? Então, fator de efetividade da FDN dos alimentos. Então, quando o FDN vem de concentrados, o fator de efetividade é 0,33. Quando o FDN vem de volumosos, o fator de efetividade é 1. E quando a gente usa o único concentrado que está dentro desse fator de efetividade 1, que atua mais ou menos como volumoso, é o caroço de algodão. Os outros concentrados não entram com o fator de efetividade 1, eles entrariam com o fator de efetividade 0,33, ou seja, bastante baixo, certo? Bom, vamos retornar aqui ao artigo aqui, né? Então o autor ele sugere para a gente que a gente pode fazer duas maneiras de detectar a fibra fisicamente efetiva. Na quantidade de FDN na peneira acima de 1 sobre 1,18, certo? E na peneira acima de ou na peneira acima de 0,8. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Eu na prática não uso a peneira normalmente de 1,18, eu só uso a peneira de 8 milímetros, então sempre eu vou fazer acima de 8. Porém, quando que a gente pode ter mais utilizar de 8 a de 1,18? Quando eu trabalho com dieta só à base de milho e soja, por exemplo, ou concentrados muito moídos, que não sejam pelatizados, ou de tamanho maior, por exemplo, como caroço de algodão, polpa cítrica, casquinha peletizada, ração peletizada, etc., eu posso usar FDN na peneira acima de 1,18. Mas, a grosso modo, o melhor de se usar é a quantidade de FDN que a gente tem na peneira acima de 8 milímetros, certo? Isso ele vai dar para a gente uma segurança muito maior quando a gente fala de efetividade real da fibra. Bom, vamos voltar aqui então para o artigo. Bom, a pergunta do Paulo aqui. Mensurar o RUFAL é uma ferramenta prática para fazendas com SARA? Paulo, o RUFAL, que é a quantidade de gordura insaturada que está indo para o rumen, né? Que é a quantidade que tem de gordura insaturada indo para o rumen,
não necessariamente vai dizer nada para a gente sobre acidose ruminal. O que acontece, talvez você tenha fazendo confusão, que se eu tiver muito RUFAL, eu posso ter queda de gordura no leite. Mas eles são por mecanismos totalmente diferentes. Existem duas opções de ter queda de gordura no leite. Quando eu tenho muita gordura insaturada no rumen, que é o RUFAL aí, né, que você está falando, ou quando eu tenho uma acidose subclínica. Ou se eu tiver os dois juntos, pior ainda. Mas um não tem efeito direto sobre o outro. Na verdade tem um efeito sobre o outro, mas assim, se eu tiver RUFAL alto, eu posso ter baixa gordura no leite e não ter acidose subclínica, certo? Simplesmente por um excesso de ácidos graxos não saturados, que não vão ter a biohidrogenação completa. Não tendo a biohidrogenação completa, eles vão lá na síntese de novo que acontece na glândula mamária e bloqueiam essa síntese de novo e diminui a quantidade de gordura no leite das vacas. Então são dois mecanismos distintos. Um que pode... E por que quando o pH de rumen está baixo, quando tem acidose subclínica, os animais tendem a ter queda de gordura no leite? Porque quando tem pH baixo, as bactérias têm uma menor ação em degradar o RUFAL ou as gorduras insaturadas que tem no rumen até o final, né? Então tem uma biohidrogenação incompleta dessa gordura também quando tem pH de rumen baixo. Então, na verdade, eu posso ter um montão de RUFAL no rumen, um montão de gordura insaturada no rumen e não ter nenhum problema com pH de rumen, certo? Não tem ligação direta uma com a outra. Eu acredito que você esteja fazendo esse paralelo aí, porque todos os dois podem diminuir gordura no leite, né? Mas cada um por seu mecanismo distinto. Deu para entender aí, Paulo? Se não tiver alguma outra pergunta aí, pode mandar bala para a gente aí depois. Bom, beleza. Aqui o autor ele descreve alguns pontos importantes e a quantidade de... ele faz um paralelo que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui agora, mas eu não consigo, acho que virar a câmera, né? Consigo? Até consigo. Então aqui, nessa tabela, ele tem uma recomendação de quantidade de fibra fisicamente efetiva, né? Aqui ele usa retido acima da peneira de 1,18, mas a gente pode usar da peneira de 0,8. Na dieta de vacas, variando a quantidade de amido degradável no rumen, certo? E variando a ingestão de matéria seca. Então eu sugiro que vocês depois vão nessa tabela e consigam dê uma olhada aí, de acordo com a porcentagem de amido degradável no rumen e a ingestão de matéria seca que a vaca dá, ele dá uma sugestão de quantidade de fibra fisicamente efetiva. Tomem cuidado, para vocês olharem aqui esses maior 32 aí, que tem uma observação neles, ele mostra que acima disso aqui, provavelmente, a fibra fisicamente efetiva vai estar limitando o consumo das vacas. Então não seria ideal chegar nesses parâmetros, certo? Ou você encara que você vai ter uma queda na produção de leite aqui. Deixa eu pegar outra tabela aqui também, que é bem nessa linha. E aqui, essa outra tabela é a recomendação de fibra fisicamente efetiva acima da peneira de 8, certo? De acordo com a porcentagem de amido na dieta, certo? Então aqui na primeira coluna a gente tem quantidade total de amido, depois lá em cima a gente tem ingestão de matéria seca, 18, 20, 22, 24, e depois as recomendações da quantidade de FDN retido na peneira acima de 8 milímetros. Bem interessante ter isso aqui para vocês darem uma olhada e dar uma discutida também. Bom, aproveitando que eu estou mostrando a tabela para vocês, eu vou virar de lado aqui. Vamos ver se vocês conseguem dar uma olhada aí. Estão chegando aí aqui? Dá um joinha aí, estão chegando aí de lado assim. Acho que não vai funcionar de lado não, né? Bom, me dá um joinha se vocês estão enxergando aí essas tabelas aí, por favor. Tá conseguindo aí? Já vi. Tá conseguindo tabela? Valeu, Alan, obrigado. Valeu, Jade. Bom, então aqui é a recomendação do autor de quantidade de partículas. Obrigado aí, pessoal. Acho que agora tá dando certo. Quantidade de partículas
em cada uma das peneiras. Se a TMR1, que é sem concentrados peletizados, a TMR2, que é com concentrados peletizados, ou PMR, uma mistura, uma parcial, né? Partial Mix Ratio. Bom, aqui está a recomendação deles quantas quantidades que eu a peso. Você simplesmente e aí o resto vai nas peneiras de cima, certo? A internet está meio ruim aqui hoje, Bruno. Tá complicado. A internet não ajuda muito. Bom, vamos voltar aqui então. Então, depois vocês podem pegar essas tabelas e ver no artigo aqui as recomendações que a gente tem de cada uma das peneiras, certo? Em geral, o que o autor fala para uma TMR que possa ter algum elemento peletizado, na peneira maior de 3 a 8%, na peneira de 8 a 19 de 35 a 45, na peneira de 1.18 a 8, 40 a 50 e na peneira menor que 1.18, menos que 10, certo? Então, se vocês não usarem a peneira de 1.18, o resto vai estar abaixo da peneira de 8. Então, é só fazer esse paralelo aí, tá bom? Bom, que são as recomendações que esse autor nos dá em termos de estratégias para poder melhorar essa acidose subclínica? Então, a primeira coisa é aumentar a fibra, que a gente já falou, né? Não aumentar, trabalhar com fibra fisicamente efetiva adequada. E o segundo passo principal é manejo, pessoal. Manejo. Como quase tudo na fazenda se resolve com manejo, né? Então, diminuir competição, certo? Diminuir seleção, então misturar melhor, ter um vagão de melhor qualidade, que esteja misturando no tempo correto, não deixar misturando tempo demais também, porque às vezes o vagão quebra muito aquela fibra e a efetividade vai diminuir. Evitar a competição no coxo e lote, se você conseguir separar vacas de novilha, você ajuda muito as novilhas a ficarem mais com menos desafios de pH ruminal. Tem até um gráfico bem legal nesse trabalho aqui mostrando que novilhas têm realmente pH ruminal mais baixo do que vacas, certo? Bom, e trabalhar todas essas formas de manejo a fim de que não tenha seleção e mínima competição vai ajudar muito os animais a melhorarem a alimentação. Fornecimento de dieta também com mais vezes por dia, por exemplo, em vez de fornecer uma vez a dieta por dia só ou 3 vezes, pode ajudar os animais também a diminuírem essa variação de pH ruminal. Empurrar o trato também ajuda os animais a diminuir essa variação de pH ruminal. Por quê? Porque a gente estimula os animais a comer mais vezes por dia, fazer mais refeições. Eles fazendo mais refeições têm menos aporte de uma só vez de carboidratos fermentáveis e vão ter uma melhor saúde ruminal. Então, primeiro fibra fisicamente efetiva, depois manejos e depois, por último, ele fala aqui para a gente sobre utilização de aditivos, certo? Ele fala basicamente de alguns aditivos aqui, bem rapidamente. Ele fala de aditivos DFM, que a gente chama isso, que é Direct Feed Microbial, que são basicamente bactérias que a gente pode fornecer para o animal em lactação, que são bactérias consumidoras de lactato. Tem um grupo de bactérias, Celedomonas, Megasfera, elas são consumidoras de lactato. Então a gente fornece como um aditivo essas bactérias na alimentação do animal, elas vão consumir mais lactato e vão transformar esse lactato em propionato, consequentemente vai ter um pH de ruim mais adequado e mais energia disponível para a vaca produzir leite. Esses aditivos são muito pouco comuns ainda, esses DFM com esse tipo de intuito aqui no Brasil. Eu acredito que tem um produto aqui só, se não me engano, mas pode ser uma alternativa interessante. Outro aditivo que pode ajudar na fermentação ruminal e melhorar um pouco essa ocorrência de acidose subclínica é as leveduras. Tem alguns trabalhos mostrando que a levedura pode ter fornecer uma melhor saúde ruminal, certo? O que eles dizem aqui, os autores dizem que provavelmente a levedura ajuda também nessa conversão aí, nesse balanço de mais propionato e menos lactato e consequentemente ter um pH de rumen mais estável. Bom, os outros
outros aditivos que podem ter aqui são, que os autores comentam também, bicarbonato e os óxidos, né? Que tem uma função aqui de tentar baixar o pH ruminal, mas que, para ser bem sincero, e o que o autor fala aqui também, é que bicarbonato para modular pH ruminal realmente é bem complicado, ele não vai mudar tanto, só em algumas condições que ele tem um efeito positivo. Tem uma meta-análise feita em 2005 que mostra para a gente que o bicarbonato teve efeito positivo de melhorar a pH ruminal, certo? Apenas em vacas no começo para o meio da lactação, em dietas que tinham mais de 50% de grãos e que a silagem de milho era a fonte de forragem. Fora isso, não teve muita vantagem de usar bicarbonato no pH ruminal direto, certo? Vamos ver, ele fala mais sobre bicarbonato aqui. Bom, então basicamente o que o bicarbonato faz, ele tem pouco efeito direto sobre o pH ruminal. O bicarbonato aumenta o decade da dieta, né? Então ele aumenta a diferença entre cátions e ânions da dieta. E muitas vezes, quando a gente aumenta essa diferença de cátion e ânions na dieta, a literatura mostra pra gente, a gente pode aumentá-la com bicarbonato de sódio, ou pode aumentar, por exemplo, com carbonato de potássio também. Quando a gente aumenta o decade da dieta, tem um aumento de gordura no leite. Então eu acredito que muitas vezes, por isso que a gente entende ou faz essa correlação, que na maioria das vezes não é verdadeira, que quando eu coloco bicarbonato na dieta, eu melhoro o pH de rumen e, consequentemente, eu aumento gordura no leite. O mecanismo pode ser outro, é o mecanismo por aumentar o decade da dieta, não necessariamente porque melhorou o pH de rumen. O bicarbonato ajuda na acidificação, na basificação do sangue, que é bom em certas condições, principalmente animais com estresse térmico, né? Bem importante, e ele pode aumentar também a ingestão de água. Aumentando a ingestão de água, pode ter uma melhor, uma diluição, vamos dizer assim, desses ácidos no rumen e, consequentemente, o melhor pH ruminal. Mas o efeito direto sobre o pH foi encontrado nessa meta-análise só em vacas que estavam comendo bastante concentrado e em dietas à base de silagem de milho. Certo? Bom, outro aditivo que a gente tem no Brasil também é virginamicina, que é um aditivo que pode, que a ideia dela é matar as bactérias produtoras de ácido lático e manter as bactérias consumidoras de ácido lático e, consequentemente, manter o pH do rumen mais estável. Bom, pessoal, basicamente é isso que o autor discute no artigo, um artigo bem legal, vale a pena ler. E eu acredito que faz sentido para muita gente. Baixa ele aí no nosso link da bio aí. Basicamente, o que esse autor fala, fazendo um resumão aqui de tudo. A acidose subclínica acontece muito e pode gerar problemas de perda de produção, perda de eficiência e não utilização adequada dos nutrientes. Esse é um ponto, certo? Então ela acontece bastante. Acontece quando a gente tem principalmente deficiência de fibra ou falha na relação de carboidrato fermentável no rumen e fibra fisicamente efetiva. Trabalhar efetividade de fibra e alimentos com alta fibra efetiva são fundamentais. Porém, junto a isso, trabalhar bem o manejo de agrupamento, evitar seleção, evitar competição no coxo, aumentar a frequência de estímulo de alimentação para a vaca, também são ferramentas importantes para diminuir a ocorrência de acidose subclínica. Juntamente a isso, tem alguns aditivos que podem ter efeitos promissores também. Bom, pessoal, eu acho que hoje o artigo era isso. A gente acabou um pouquinho mais cedo aqui, está faltando 5 minutos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Senão a gente vai encerrar um pouco mais cedo aqui. Esse artigo está disponível no link na nossa bio aí, é só entrar lá e baixar o artigo. E semana que vem a gente volta para o horário normal, que é segunda-feira, às 19 horas. Beleza, pessoal? Conto com vocês na próxima segunda. Já o artigo de segunda vai estar disponível aí também. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar para a gente aí também pelo direct ou algo assim. Beleza? Boa noite para todo mundo. Um abraço a todos. Até a próxima segunda.